e nós oramos que o Senhor nos dê tranquilidade e sabedoria para abordá-lo da forma bíblica. É o que nós te pedimos, agradecidos pela generosidade dessa igreja, pelos irmãos que são dizimistas, que contribuem. Te damos graças por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a nossa lição é a lição de número 13 da sequência Deus, Você e o Dinheiro, e o tema dela é esse tema que nós temos aí, o dízimo no Novo Testamento. Nós vamos começar lembrando o que é que nós aprendemos com a lição sobre o dízimo no Antigo Testamento, seguindo aquele mesmo princípio da importância do contexto e da sequência. Então, na lição sobre o dízimo do Antigo Testamento, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que ele foi praticado pelos patriarcas antes da lei. Eu vou voltar a esse assunto mais adiante, mas isso foi objeto do estudo sobre dízimo no Antigo Testamento. Verificamos que antes de Moisés dar a lei, onde ele regulamenta os dízimos e tipos de dízimos, já havia essa prática em Abraão e nos seus descendentes. A segunda coisa que nós vimos também na lição sobre o dízimo no Antigo Testamento é que ele foi praticado, sim, pela nação de Israel, debaixo da vigência da lei de Moisés. Moisés estabeleceu normas, estabeleceu orientações a respeito dos tipos de dízimos e como eles deveriam ser trazidos à casa do Senhor e quando também. Então, se vocês lembram da lição do Antigo Testamento, dízimo no Antigo Testamento, vai lembrar que esse foi também um dos pontos destacados. E também nós vimos que o dízimo era visto como parte do culto que se deve prestar a Deus. Não era um ato mecânico de tirar 10% de tudo que você ganhava e tinha e designar para Deus, mas era parte da religião dos judeus, era parte da religião deles, fazia parte da piedade deles, da espiritualidade. Era um ato de adoração, de louvor e de gratidão. Tanto é que era cercado de uma série de outras coisas. Quando o judeu ia no templo e para entregar, por exemplo, o dízimo dos seus animais, havia sacrifícios de animais em que ele fazia confissão dos seus pecados, era perdoado pelo sacerdote, tudo isso mostrando que era uma cerimônia ou era um ato religioso, não era simplesmente um ato mecânico. Então isso foi o que nós vimos na lição sobre o Antigo Testamento. Mas naturalmente a questão agora, não é? É se o dízimo é o sistema bíblico de contribuição para nós que somos membros de igrejas cristãs vivendo no período do Novo Testamento. A razão principal pela qual essa questão é levantada é que não há no Novo Testamento uma ordem direta para os cristãos de darem o dízimo. Então, pessoas concluem, a partir disso aí, que não existe mais essa contribuição dizimal para os cristãos no período do Novo Testamento, como era no Antigo Testamento. Em resposta, portanto, a essa pergunta, se o dízimo é para o Novo Testamento, nós temos geralmente duas respostas. Primeiro, muitos cristãos, lá vou eu, toda vez aperto o botãozinho errado, agora. Muitos cristãos vão responder dizendo, não, a lei foi cumprida, o dízimo foi abolido, agora é somente oferta. O dízimo era alguma coisa que fazia parte da legislação mosaica, levítica, e uma vez que essa lei foi abrogada, foi cumprida em Cristo Jesus, o dízimo também foi abolido. E a única forma de contribuição em vigor hoje seriam as ofertas voluntárias dos cristãos. Bem, nós não podemos concordar exatamente com esse entendimento pelos motivos que nós vamos mostrar adiante. Mas também não podemos concordar com a resposta número 2, que diz assim, sim, o dízimo é legal para o cristão e normativo, e se o cristão não der, deve ser disciplinado. Então tem igreja que disciplina os membros porque não são dizimistas.
E tem algumas igrejas que fazem pior, ameaça com gafanhoto devorador, ameaça com saquetel furado e um monte de outras coisas, não é? Nós também não podemos concordar com esse tipo de interpretação. A nossa convicção é que o dízimo era, sim, o sistema normal de contribuição nas igrejas cristãs no período neotestamentário, ainda que não tivesse mais o caráter legal que tinha debaixo da lei de Moisés. É isso que eu vou tentar convencer vocês nessa manhã. E para isso nós vamos ver algumas evidências. O que eu estou dizendo é que, no meu entendimento e no entendimento da equipe pastoral dessa igreja, do seu conselho também, e de todas as igrejas presbiterianas no geral, é que, de fato, o dízimo continuou como sendo forma natural dos crentes do Novo Testamento contribuírem, muito embora eles tivessem consciência de que não estavam mais debaixo daquela obrigação legal a qual os crentes do Antigo Testamento estavam sujeitos. Então, é isso que nós vamos querer mostrar para vocês. Primeiro argumento aqui que eu quero trazer, que já foi visto, é que o dízimo ele não começou com a lei de Moisés. Nós vimos na lição sobre o Antigo Testamento que muito antes de Moisés dar a lei aos judeus, na qual havia as prescrições sobre o dízimo, já havia a prática de entregar uma parte dos bens a Deus. Então nós temos dois exemplos que são os exemplos clássicos do Antigo Testamento, de que a prática de dar 10% do que se tinha para Deus estava em vigor antes da lei. O primeiro é o caso de Abraão. Eu quero ler aqui com vocês, o texto é Gênesis 14, 18 a 20. Então, se você quiser me acompanhar, 14, eu não posso projetar, que é uma operação muito complicada, mas todo mundo conhece essa passagem. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vocês lembram a história? Abraão tinha voltado vitorioso da batalha contra os reis de Sodoma, contra os reis que haviam invadido Sodoma e Gomorra, havia libertado seu sobrinho Ló e tinha tido uma vitória militar brilhante, com 381 homens contra o exército de 5 reis. E quando ele estava voltando vitorioso, com todo o despojo, todas as riquezas que ele arrancou daqueles reis que ele tinha vencido, Melquisedeque, que era sacerdote de Salém, que mais tarde vai se chamar Jerusalém, Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. Então, esse homem, do nada, ele aparece na vida de Abraão. E ele abençoa Abraão. Ele diz, então ele era sacerdote, como tal, ele abençoa Abraão. Que o Deus Altíssimo seja contigo. E Abraão dá a ele 10% de tudo o que ele tinha ganhado na guerra. Todos os despojos ele dá 10%. Abraão não tinha lei para fazer isso, ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele sentiu que era isso que ele devia fazer em gratidão a Deus que lhe havia dado essa vitória. Como Melquisedeque era o representante de Deus, vamos ver mais sobre Melquisedeque adiante, ali, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão entendeu que ele deveria dar esses 10% ao sacerdote, que usaria para as causas próprias do serviço a Deus ou do culto a Deus que Melquisedeque com certeza estava desenvolvendo em Salém. O segundo exemplo é o exemplo de Jacó, que nós encontramos em Gênesis 28, no verso 22. Aqui é a oração. Eu vou começar a ler um pouquinho antes,
do texto que eu disse, vou ler a partir do verso 18, Gênesis 28, de 18 em diante. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e no lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó era o neto de Abraão. Onde é que ele pegou essa ideia de dízimo? Caiu do céu? É porque ele deve ter aprendido com o pai dele, Isaque, que aprendeu com o pai dele, Abraão. O episódio vocês conhecem bem. Ele está indo para a Mesopotâmia, fugindo do seu irmão Esaú, com o objetivo de encontrar uma esposa e constituir família. De noite, no local ermo, ele coloca a cabeça sobre uma pedra e dorme, e tem uma visão de Deus subindo e descendo sobre uma escada, anjos subindo e descendo sobre uma escada que chegava até o topo. Ele acorda e diz, e Deus então lhe aparece ali, e Deus diz: eu estarei contigo, eu serei o teu Deus, eu vou te abençoar nessa empreitada que você está fazendo. E aí Jacó então responde dizendo: se o Senhor fizer isso comigo, eu te prometo 3 coisas. Primeiro, o Senhor vai ser o meu Deus. Segundo, essa pedra que serviu de travesseiro, eu vou transformar numa coluna, no altar, em homenagem ao Senhor. E terceiro, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar 10%. Jacó era meio negociante, não é? Abraão não fez condição nenhuma. Mas já Jacó disse: se o Senhor de fato me abençoar, e o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, então eu vou te dar 10% de tudo que eu ganhar. Ou seja, Deus, quanto mais o Senhor me der, mais o Senhor ganha de volta, não é? Então, mais ou menos isso. Os interesses de Jacó, ou suas motivações, não interessam para nós agora. Mas o ponto que eu quero destacar é que a prática de dar, como expressão de gratidão, compromisso e adoração a Deus, 10% de tudo que a pessoa tinha, era uma prática patriarcal. Já havia antes da lei. Já havia antes da lei. Então, esse ponto é extremamente crucial para nós. Nós vimos, no estudo sobre o Antigo Testamento, que a lei de Moisés, de fato, normatizou e regulou o dízimo, que já era praticado. Não foi Moisés que criou o dízimo, não foi na lei que ele deu a Israel que o dízimo foi criado. O que ele fez foi normatizar, uma vez que os filhos de Abraão se multiplicaram e era necessário ter um local central onde esses dízimos pudessem ser levados, e pudessem ser levados da maneira certa e pela razão correta. Aí Moisés estabelece, são 3 tipos de dízimos, tem o dízimo dos dízimos, e aí ele vai dizer, né, a lei de Moisés e todo o Antigo Testamento encara o dízimo agora como parte da religião nacional de Israel. Antes era alguma coisa voluntária, feita por Abraão, Isaque, Jacó e os demais. Mas agora, quando Israel vira um Estado teocrático, governado por Deus, com leis sobre todas as coisas, o dízimo passa a entrar, é como imposto de renda. Era o imposto de renda do judeu. Nós não temos imposto de renda? Qual era o imposto de renda do judeu? Era o dízimo. Inclusive era até melhor do que o nosso, né? Porque o nosso é 27,5%. E lá ele pagava 10%, que ia lá para o templo para atender às necessidades dos sacerdotes, atender a necessidade dos pobres. Os pobres comiam do dízimo também. Então, era mais ou menos isso como funcionava o dízimo no Antigo Testamento. Mas não foi Moisés que inventou o dízimo, ele já era praticado antes. O dízimo antecedia, portanto, as leis cerimoniais e civis que foram dadas à nação de Israel. Meu próximo ponto, esse é o meu primeiro argumento, não é? Que o dízimo antecede a lei. Então, se a lei está em vigor ou não está em vigor, para nós é indiferente. O dízimo transcende isso, está fora dos limites da lei. A lei só regulamentou. Nós não precisamos ser dizimistas conforme o israelita era, mas o princípio de 10% para Deus, isso aí me parece estar claro. Bom, meu próximo argumento é os primeiros cristãos e o dízimo. Eu já vou colocar tudo que eu quero dizer aqui para não ficar passando, né? Tudo bem. Os primeiros cristãos e o dízimo.
Uma leitura mais atenta que a gente faz do Novo Testamento vai mostrar um fato curioso, não curioso, mas vai revelar alguma coisa que tem implicações interessantes. Todos os primeiros cristãos, eles eram judeus. Os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e a igreja cristã é estabelecida, aqueles 120 irmãos que estavam lá no cenáculo, sobre quem o Espírito Santo veio, eram todos judeus. A primeira grande multidão que se converte foi no dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro. 3.000 pessoas eram judeus que vieram de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa em Jerusalém, Pentecostes em Jerusalém, e ali se converteram, eles eram judeus. A próxima leva foram de 5.000 pessoas, também eram todos judeus, se converteram em Jerusalém. Depois o evangelho se espalha para a região da Judéia, os primeiros cristãos eram todos judeus. E esses judeus que se tornaram cristãos, eles mantiveram muitos costumes judaicos. Está aqui meu ponto. Quando aqueles judeus descobriram que Jesus era o Messias, eles não pararam de ser judeus. A única coisa que eles pararam foi de oferecer sacrifícios no templo, porque eles entenderam que aquilo era agora irrelevante, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tinha sido imolado. Mas eles continuaram na prática dos costumes judaicos nos quais eles tinham sido ensinados. Eu fiz aqui uma lista para vocês. Eu não vou lendo porque é muita coisa, mas veja só as práticas judaicas dos primeiros cristãos. No livro de Atos, capítulo 3, verso 1, você lê que Pedro e João subiram ao templo na hora terceira de oração. Não sei se é terceira ou sexta ou nona, alguém me corrige aí. É uma hora dessa de oração. Pedro e João, já convertidos, apóstolos de Jesus Cristo, continuaram a ir ao templo para orar nas 3 horas do dia, que era 9 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Era a hora que o judeu parava o que estava fazendo, se ele morava em Jerusalém, ele parava o que ele estava fazendo, ele ia no templo orar. Ora, Pedro e João já tinham se convertido, eram crentes em Jesus Cristo, mas eles mantinham o mesmo costume judaico de ir 3 vezes por dia orar no templo. Mantiveram a prática judaica. A prática de se reunir no templo, 3 vezes no livro de Atos. Atos 2:46, Atos 5:20 e Atos 5:42, diz que os cristãos se reuniam regularmente no templo, como eles faziam antes quando eram judeus. Se converteram, mas não pararam esse hábito. Inclusive, tem que o point deles era o Pórtico de Salomão. Era o lugar combinado para eles se encontrarem. Eles se encontravam lá no Pórtico de Salomão, que era uma fachada enorme lá, que dava acesso a uma das salas principais do templo, um salão dos salões principais do templo. Lá eles se reuniam. Ou seja, eles continuaram na prática de ir ao templo para se reunir, para orar a Deus, apesar de já serem cristãos e saberem que Deus não habita em templos mais. Deus não está ali. Deus está onde a igreja está reunida. Mesmo assim, eles continuaram com esse referencial. E que tal votos? Aqui eu vou ter que ler. Muitos deles, inclusive o apóstolo Paulo, eles continuaram na prática de fazer votos. Atos 21, verso 20, você pode conferir na sua Bíblia, estou vendo aqui na minha. É a história, é o registro de uma ida do apóstolo Paulo a Jerusalém para se encontrar com Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era composta de judeus convertidos. Olha, aí Paulo chega, reúne a igreja, reúne os presbíteros, e Paulo dá um relato do seu ministério entre os gentios, como milhares de gentios se converteram. Verso 20, ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram a Paulo, bem vês, irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Judeus que creram, mas que continuavam zelosos da lei, continuavam a guardar, circuncidavam, o que é que isso significa? Circuncidavam seus filhos, guardavam o sábado, não comiam animais impuros, a dieta deles era regulada pela lei de Moisés,
não tocavam em animal impuro, faziam votos prescritos pela lei de Moisés, porque ser um bom cristão não implica em ser um mau judeu. Se você está fazendo aquela parte judaica como expressão da sua cultura, e não como meio de você alcançar a Deus. Aqueles judeus já tinham compreendido que a salvação era pela graça mediante a fé, mas isso não os impedia de guardar os costumes tradicionais da sua raça, da sua etnia. Eles continuavam a fazer isso. Agora, você vai me convencer de que esses judeus que faziam voto, eram zelosos da lei, guardavam, eles não continuaram a dar o dízimo? Eles simplesmente disseram que o dízimo não tem mais valor hoje, quando eles continuavam a guardar outros aspectos da lei. Eu nem disse tudo ainda. Ó. No verso 23 a 24, olha o que é que Tiago diz para Paulo. Paulo, está todo mundo falando mal de você aqui, que você não é um judeu de verdade, o que fazer? Certamente saberão da tua chegada. Estou no verso 22. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, provavelmente o voto de Nazireu. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Veja então o verso 26, Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, como era o sistema de purificação? Era um sistema onde o sacerdote no templo declarava, findo o voto de Nazireu, quando eles traziam ofertas ao sacerdote. Tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo aceitou participar de um voto judaico, que era o voto de Nazireu. E a gente pode entender, até dizer assim, bom, Paulo fez isso para manter as circunstâncias, mas veja, por exemplo, Atos 18, verso 18. Veja aqui. Atos 18, verso 18. Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo voluntariamente fez um voto a Deus, como judeu, tipo do voto assim: Senhor, eu não vou cortar meu cabelo, até que o Senhor me livre dos meus inimigos. Era um voto muito comum que o judeu podia fazer. Paulo fez isso. Aí o voto se cumpriu, ele rapou a cabeça, carequinha, ele viajou com Áquila e Priscila. Paulo, o defensor da justiça pela fé, da justificação pela fé, mantendo e cumprindo práticas judaicas. Você vai me dizer que um homem como esse aboliu o dízimo, que era prática judaica? Você vai me dizer isso? Vamos lá, Atos 21, 26. Eu já li. Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte, tudo bem. Era para mostrar apenas isso aí. Pedro, um episódio muito conhecido na vida de Pedro, está lá em Atos capítulo 10, verso 9. Veja aí comigo. Atos 10, verso 9, essa passagem é bem conhecida. No dia seguinte, indo eles de caminho, está já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro, o líder do colégio apostólico em Jerusalém, ele continuava a observar o calendário judaico de orar 3 vezes ao dia. Então, quando deu a hora sexta, que é mais ou menos meio-dia no nosso horário, bateu fome, não é? E Pedro subiu lá no eirado para orar. Ele diz o verso 10, estando com fome, ele quis comer. Ele não sabia se orava ou se comia, não é? Está aí. Mas enquanto lhe preparavam a comida, e ele orando, sobreveio um êxtase. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O que é que aconteceu? O que é que Pedro viu? Um lençol descia do céu à terra.
e estava cheio, diz aqui, de todo tipo de quadrúpedes, aí boi, ovelha, porco, répteis da terra, cobra, crocodilo, lagartixa e aves do céu, rolinha, urubu, todo esse tipo. Alguns desses animais eram lícitos ao judeu comer, outras não eram. Aí desce o lençol com todo aquele zoológico, né? Aí Pedro olha para aquilo e Deus diz: Pedro, você não está com fome? Levanta-te, mata qualquer um deles aí e come. Aí Pedro, mas de jeito nenhum, percebeu a contradição? De jeito nenhum, Senhor. Se ele é Senhor, você nunca vai dizer para ele de jeito nenhum, né? Mas a contradição, Pedro ficou nervoso. De jeito nenhum, Senhor, porque eu nunca, está aqui, ó, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Toda a sua vida, desde pequenininho, Pedro foi criado no judaísmo. Pedro nunca tinha comido porco, nunca tinha comido coelho, nunca tinha comido carne de urubu, eu também não. E uma série de outros, nunca. Ele seguia religiosamente a dieta dos judeus. Seguia religiosamente. Agora, convertido já, crente em Cristo Jesus, Deus diz para ele: acabaram as restrições, não tem mais esse negócio de comida impura, comida pura, você pode comer de tudo, levanta, mata e come. Ele diz: não, Senhor, eu nunca fiz isso. Ou seja, mesmo depois de convertido, Pedro seguia ainda a dieta religiosa dos judeus, ele não comia qualquer tipo de carne, ele só comia aquelas carnes permitidas lá na lei de Moisés. Você vai querer me dizer que esse pessoal tão zeloso da lei de Moisés, eles não tinham um sistema dizimal de contribuição nas igrejas? Se eles guardavam todos esses aspectos? Por fim, assim como, aqui eu quero dizer uma coisa, assim como no Antigo Testamento, as crianças eram recebidas como parte do povo de Deus pela circuncisão, os cristãos incluíam seus filhos no povo de Deus pelo batismo. A questão do dízimo ela é tratada da mesma forma que a questão do batismo dos nossos filhos. Não existe no Novo Testamento uma única passagem que mande os cristãos batizar suas crianças recém-nascidas. Não tem. Por que nós batizamos? Nós batizamos porque entendemos que o argumento do silêncio nos é favorável. Não há um mandamento porque era óbvio, não precisava dizer. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Aos 8 dias de nascidos, seus filhos eram circuncidados e eram incluídos no povo de Deus. Eles tinham a prática de trazer os filhos para dentro da igreja e da aliança mediante a circuncisão. Não precisava uma ordem para eles, para que eles batizassem os seus filhos, porque era natural, era o desenvolvimento natural. É por isso que também não tem uma ordem dizendo você dará o dízimo, porque é o desenvolvimento natural. Era isso que eles faziam como judeus e continuaram a fazer. Por isso que não tem uma ordem para isso. Agora, obviamente, tem textos claros no Novo Testamento dizendo: não tem mais sacrifício de animal, não tem mais o sacerdócio levítico, não tem mais aquelas leis relativas ao templo, o templo não é mais local de adoração, isso no Novo Testamento é muito claro. Mas nas coisas que ele silencia, o argumento do silêncio nos é favorável, ele é favorável a nós, o argumento do silêncio. E não, o fato de que não tem uma ordem direta, não quer dizer então que não havia, simplesmente significa que não era necessário dizer, porque era um desdobramento comum, como nós já dissemos, inclusive o batismo das crianças. Por outro lado, o que a gente esperaria, na verdade, é que houvesse uma ordem ao contrário, que os apóstolos dissessem assim: não tragam mais os filhos, nós não vamos batizar os filhos, não. Nós vamos esperar eles ficarem grandes, eles crerem, darem demonstração, e aí então nós vamos batizar. Não tem nenhuma ordem dizendo isso também. Não tem. Como também não tem nenhuma ordem dizendo: gente, vocês não precisam trazer mais dízimo. Não está proibido o dízimo no Novo Testamento. Não está dizendo isso. Não tragam mais os dízimos, agora é só oferta. Não tem também. Mas nesse caso, o silêncio nos é favorável, porque admite a continuação da prática anterior.
Era natural que os primeiros cristãos continuassem, e aí você diz, mas e os gentios? Nós temos que lembrar que os gentios foram primeiramente evangelizados por judeus convertidos. Quem que levou o evangelho aos gentios? Pedro, lá na casa de Cornélio, e depois os cristãos judeus que foram expulsos de Jerusalém se espalharam por todo lugar, plantando igrejas entre os gentios. A mais importante delas foi a igreja de Antioquia. Veja aí comigo, livro de Atos, capítulo 11, verso 19 em diante. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, esses que foram dispersos eram os judeus cristãos de Jerusalém. Depois que Estevão, o primeiro mártir cristão, foi morto em Jerusalém, então os demais fugiram de Jerusalém para não serem mortos. E se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Todas estas regiões, elas estão mais ao norte, se você olhar o mapa. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles eram judeus, achavam que o evangelho era só para os judeus. Se espalharam e eles só pregavam nas sinagogas e só falavam o evangelho para os judeus. Alguns deles, verso 20, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, aos não-judeus, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. É o começo da igreja gentílica, com esses nomes desconhecidos, a gente não sabe, mas eram judeus de Chipre e de Cirene, quem primeiro anunciaram o evangelho aos não-judeus. E aí cresceu uma grande igreja em Antioquia, feita de judeus e gentios. O que vocês acham que seria a prática normal de contribuição deles? Os gentios convertidos iriam dizer, e como é que a gente faz para a contribuição? E os judeus, que foram quem evangelizaram, os judeus cristãos, iam dizer, nossa prática é 10%, né? É assim que está se fazendo desde a época de Abraão. Desde a época de Abraão a gente faz assim. Então, os gentios que foram evangelizados, discipulados e doutrinados pelos judeus cristãos, com certeza aprenderam deles como era a igreja, o formato de igreja, como é que funciona, eleger presbíteros, eleger diáconos, tudo isso era a prática da igreja de Jerusalém, que inclusive tirou da sinagoga, tirou do sinédrio, da escolha dos 70 anciãos que está lá no Antigo Testamento e assim por diante. O que eu quero dizer é que a raiz judaica da igreja cristã, ela sugere, revela, eu não vou dizer que prova, mas é quase perto disso, de que o natural seria que os primeiros cristãos adotassem a prática do dízimo como sendo a forma natural de contribuição. E a pergunta seguinte é, em que os recursos eram usados? Isso aí nós já... Caramba. Os recursos eram usados em comprar bons equipamentos eletrônicos. Basicamente duas coisas. Primeira delas, o sustento da obra cristã. Desde cedo se verificou a necessidade de apoio financeiro para aqueles obreiros que se dedicavam integralmente ao trabalho missionário, à pregação e o pastoreio do rebanho. Isso já tinha sido ensinado por Jesus Cristo, quando ele mandou os 12 na sua primeira viagem missionária. Mateus 10, Jesus envia 12 discípulos numa viagem missionária e diz, vocês não levem nada para o caminho, vocês comam de onde vocês estiverem hospedados, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ele estava falando ali dos trabalhadores cristãos, dos discípulos, né? Então eles eram dignos de serem sustentados. Com base nisso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 7, ele diz aos coríntios, eu tenho direito de receber da parte de vocês sustento, embora eu nunca tenha usado esse direito, para não dar motivo para alguém falar mal de mim ou escandalizar o evangelho. Mas Paulo diz, se eu semeei entre vocês as coisas espirituais, seria muito recolher as materiais? É a pergunta que ele faz em 1 Coríntios, capítulo 9. E quando ele escreve a Timóteo, falando a respeito de como Timóteo deveria se comportar na igreja de Éfeso,
No capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 17, ele diz que sejam considerados dignos de dobrados honorários aqueles presbíteros que se afadigam na palavra de Deus, aqueles que eram dedicados à pregação e ao ensino da palavra de Deus. E escrevendo aos Romanos, carta que foi hoje a base da nossa liturgia, em Romanos 15, de 23 a 24, Paulo diz à igreja de Roma: eu vou passar aí e eu espero ser enviado por vocês para pregar na Espanha. O enviado ali não era assim: Paulo, boa viagem. Não. O enviado ali era apoio financeiro para fazer a viagem missionária para a Espanha. Paulo estava levantando recursos para fazer isso. Então, as contribuições, elas eram usadas em primeiro lugar para o sustento da obra cristã. Sem recursos, sem levantamento de recursos, o avanço da igreja não se faz. Foi assim no primeiro século. Às vezes as pessoas têm uma visão romântica de que no primeiro século não tinha esse negócio de dinheiro. Claro que tinha. É só você ler as cartas de Paulo, ler o livro de Atos. É claro que tinha. Os obreiros, as duas cartas de João, especialmente a terceira, onde João fala de Gaio, que era um homem que tinha dinheiro, tinha recursos e patrocinava os missionários para pregar o evangelho. Sempre a igreja cristã precisou de recursos para poder avançar. É assim que Deus determinou. É para isso que Deus nos deu dinheiro, para que nós investamos no reino dele. É para isso que você ganha dinheiro, para você investir no reino de Deus também, não somente sustentar você e as suas necessidades, mas investir na obra de Deus também. E em segundo lugar, para o cuidado dos pobres. Há uma preocupação no Novo Testamento muito grande também com relação a isso aí. Como, por exemplo, Paulo recomenda a Timóteo que a igreja de Éfeso sustente as verdadeiras viúvas. Gente que é verdadeira viúva, ele quer dizer que não tem filhos, que não tem parente, que não tem ninguém que sustente. Então, a igreja de Éfeso tinha uma ordem de viúvas, era uma relação de viúvas, que eram sustentadas pela igreja de Éfeso, porque eram desamparadas pela família, elas não tinham condição. E como é que vocês acham que a igreja de Éfeso ia sustentar essas viúvas? Só dizendo: viúva querida, vá em paz, Deus encha a sua barriga, Deus esquente você no frio da noite. Era assim? Não. A igreja de Éfeso tinha que mensalmente, semanalmente, botar a mão no bolso e dar a cesta básica da viúva, comprar o remédio da viúva, ajudar, dar roupa para a viúva. E de onde vinham esses recursos? Será que Deus mandava corvos, como mandou para sustentar Elias, que todo dia trazia um pedaço de pão e carne para Elias na margem do ribeiro Cidrom? Isso vem do seu bolso e do meu. É dessa forma que a igreja pode ajudar os seus pobres e os necessitados, fazer obra de caridade e fazer ação social. Embora isso seja responsabilidade em parte do Estado, mas não exime os cristãos de fazer isso que o Novo Testamento chama de boas obras. Boas obras. Tá certo? Muito bem. E eu vou, já terminando aqui, nunca acreditem em mim quando eu disser isso. Eu disse que não tinha um mandamento direto no Novo Testamento para a contribuição dizimal, mas o Novo Testamento fala do dízimo, certo? E eu quero ver com vocês as passagens mais conhecidas a respeito. Algumas observações sobre isso aí. Primeiro, não há orientação direta no Novo Testamento quanto ao dízimo, já tinha dito isso. A ausência do mandamento direto não diz que o dízimo tenha sido descontinuado. Não há orientação a parar de trazer seus dízimos para atender aos pobres e a obra do Evangelho. E existem várias referências ao dízimo no Novo Testamento, se não, vejamos. A primeira delas é uma palavra de Jesus a respeito desse assunto. Jesus não proibiu o dízimo, apenas corrigiu a maneira de entregá-lo. Está aí o texto, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, note que Jesus, quando critica o fariseu, não está criticando ele porque ele dava o dízimo do coentro. Ele ia lá na hortinha dele, tinha 10 pés de coentro.
Então, o 10º pé de coentro ele tirava e levava lá para o sacerdote, não é? Então, o problema do fariseu não era a meticulosidade em dar o dízimo da hortelã, endro e cominho, que eram condimentos do dia a dia, coisa pequena. O fariseu se preocupava em dar o dízimo até dos detalhes. O problema de Jesus não é isso. O problema de Jesus é que eles achavam que isso resumia todos os deveres deles para com Deus. Se eles fossem fiéis no dízimo, então eles estariam agradando a Deus e cumprindo toda a lei de Deus. Só que o problema dos fariseus é que eles esqueciam de fazer com igual meticulosidade e detalhamento os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. E Jesus então acaba dizendo: vocês deviam fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, dá o dízimo de tudo que você tem. Algumas pessoas vão dizer aqui, e com razão, bom, mas aqui Jesus está operando ainda no período do Antigo Testamento, né? Ainda não teve Pentecostes, ainda não começou a igreja cristã, ele está falando ainda como judeu debaixo da lei. Entretanto, você percebe que Cristo coloca o dízimo em mesmo pé, no mesmo nível das demandas morais de Deus. Porque, veja, com que o dízimo é comparado? Justiça, misericórdia e fé. Você tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas. Se você disser que o dízimo faz parte da lei e passou, o argumento de Jesus aqui fica sem efeito, porque justiça, misericórdia e fé continuam como obrigação para o cristão. Então, ao equiparar as duas coisas, você tem que fazer isso sem esquecer aquilo, o Senhor Jesus está deixando claro, pelo menos na mentalidade dele, na mente do Senhor, de que contribuir, né, de maneira dizimal para o reino de Deus é tão parte da lei quanto justiça, amor, misericórdia e fé. Então, ele não está proibindo, ele está regulamentando e dando esse status à questão da contribuição do dízimo. Vamos ver aqui outra passagem. Ainda da boca do Senhor Jesus. Mais uma vez o fariseu. E dessa feita nós encontramos o fariseu no templo ao lado do publicano. Quem não conhece essa parábola, não é? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. O publicano estava de lado dele. O publicano era o cobrador de impostos, era a raça mais odiada na nação de Israel, e imagino que hoje também. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Jesus, ao descrever o fariseu dessa forma, ele faz isso de maneira negativa. Aqui está um homem diante de Deus se vangloriando da sua justiça própria, que inclui jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo quanto ele ganha. Jesus diz que, enquanto isso, que o coitado do publicano, né? Coitado do publicano, não podia apresentar nenhuma boa obra em seu favor, simplesmente bate no peito e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: esse desceu justificado para a sua casa, enquanto que o publicano não desceu justificado. O que Jesus está criticando aqui não é o ato do fariseu dar o dízimo e jejuar 2 vezes por semana, mas é usar isso como justiça própria, inclusive para julgar quem não faz, para se colocar numa posição superior, dizendo: eu não sou como os demais homens, como esse publicano, ladrãozinho que está aqui ao meu lado. É isso que Jesus condena, essa atitude de arrogância e vaidade. A prática do dízimo, é evidente, não garantiu a salvação do judeu, como não garante a salvação de ninguém. Não garante a salvação de ninguém. A próxima passagem que nós temos, eu creio que é só mais essa. Pronto. A próxima passagem está lá em Hebreus. Queria que você abrisse aí, por favor. A palavra de Deus em... Vamos começar com Gênesis.
Nós já vimos isso aqui, vou só lembrar. Está aí projetado, se você não quiser abrir, está aí. Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, já lemos essa passagem. Ele vem, traz pão e vinho, não é? Pão e vinho, já lembra a ceia do Senhor. Olha quem era esse Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça. Rei de Salém, paz. Shalom era Jerusalém. Salém é a futura Jerusalém. Trouxe pão e vinho, né? Tá vendo aí a tipologia? E era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão. Não é à toa, e Abraão lhe dá de tudo o dízimo. Não é à toa que o autor da carta aos Hebreus vê Melquisedeque como sendo uma figura de Cristo. E alguns autores acham que, na verdade, para Hebreus, Melquisedeque era Cristo pré-encarnado. Era uma pré-encarnação de Cristo. Acho complicado essa interpretação. Mas é que a descrição é tão... Vejam como é que o autor de Hebreus trata isso aí. Abra aí agora em Hebreus 7. Hebreus 7. O argumento do autor de Hebreus, antes do capítulo 7, é que Cristo era um sacerdote superior ao sacerdócio levítico. Os sacerdotes de Israel eram da tribo de Levi, mas Cristo é da tribo de Judá. Então, como é que Cristo pode ser sumo sacerdote? Como é que ele pode ser o nosso mediador? Então, o argumento do autor de Hebreus é que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E como é que ele prova isso? Exatamente citando esse episódio lá de Gênesis, em que Melquisedeque vai abençoar Abraão e recebe o dízimo. Veja como o autor de Hebreus interpreta essa passagem que a gente acabou de ler. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, e para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, Melquisedeque. Depois também é rei de Salém, ou rei de paz. Aí, olha a interpretação. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Por que ele está dizendo isso? Quando o Novo Testamento fala o nome de alguém, como é que geralmente apresenta? Fulano de tal, filho de Cicrano, filho de Beltrano. Não é assim que o Novo Testamento apresenta as pessoas? Mas quando chega em Melquisedeque, simplesmente diz Melquisedeque, não diz filho de tal, filho de tal. Como é que o autor de Hebreus interpreta isso? Que ele não tem início e que ele não tem fim. Então, ele é, final do verso 3, semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Rei de justiça, rei de paz, traz pão e vinho, seu sacrifício, sua morte na cruz, abençoa Abraão, não tem genealogia, porque ele não é criado, ele não é uma criatura, ele é o Filho de Deus. Esse, olha agora o argumento, permanece sacerdote para sempre. Enquanto que os levitas morriam, nasciam e morriam, Melquisedeque, a gente não sabe nada sobre ele, não sabe quem é o pai dele, não sabe quando ele morreu. Por isso o autor de Hebreus diz, ele era semelhante ao Filho de Deus. Por isso que alguns autores dizem, era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo. Olha o argumento. Dito isso, continuando, leia aí comigo o verso 4. Considerai como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abraão. Qual é o argumento? Os levitas cobravam dízimo, era quem recebia os dízimos na nação de Israel, era o levita, cobrava os 10%, dos seus próprios irmãos, porque todos eram descendentes de Abraão. Entretanto, verso 6,
aquele cuja genealogia, Melquisedeque, não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão era aquele a quem Deus disse: em ti eu abençoarei todas as nações do mundo. E chega alguém e abençoa Abraão. Então esse devia ser superior a Abraão, porque o menor é abençoado pelo maior. Verso 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo. Ele está falando a prática que havia ainda em Israel. Aqui são os homens mortais que recebem dízimos, os sacerdotes lá no templo. Porém, ali no relato de Gênesis, recebe dízimos aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, Levi estava onde? Em Abraão, não é? Estava nos lombos de Abraão. Só mais tarde é que Levi vai nascer, que é bisneto de Abraão, filho de Jacó. Mas quando Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, Levi estava pagando o dízimo também. Qual é o argumento disso aí, ó? Verso 10, porque ele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Qual é o ponto aqui? O ponto é que Cristo, representado por Melquisedeque, tem um sacerdócio superior, porque ele recebe dízimos, inclusive daqueles que recebiam dízimo. Os filhos de Levi recebiam dízimos, mas pagaram o dízimo em Abraão, quando Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que representa Cristo. A argumentação que a gente pode perceber aqui é que é perfeitamente natural que os cristãos vissem a prática do dízimo como sendo uma continuação daquilo que foi feito por Abraão, porque eles estavam agora diante daquele que era prefigurado por Melquisedeque. E assim como Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, Cristo, representado por Melquisedeque, também recebe dízimos do seu povo. Também recebe dízimos do seu povo. Eu creio que essa é a passagem do Novo Testamento que mais se aproxima à normatização ou à explicação de que o dízimo de fato é para nós. Eu vou terminar, já terminei. Já tinha dito, não é lei, mas graça. Lembrando, então, não damos o dízimo como obrigação legal, nem para obter bênçãos de Deus e nem com medo do castigo de Deus, mas como expressão de nossa gratidão a Ele e como forma de contribuir para o avanço de seu reino nesse mundo. Conclusões, estão todas elas aí, vamos ler rapidinho, para depois a gente concluir. Entendemos que dar o dízimo das nossas rendas para Deus é bíblico e válido para nós hoje, devemos praticar isso pela fé. O dízimo atende aos requisitos de Deus de contribuirmos sistematicamente, generosamente, proporcionalmente ao que temos recebido, por isso é referência e não obrigação legal. E o dízimo no Novo Testamento, como contribuição regular, é uma prática correta e esperada por parte da igreja, podendo exceder ao percentual de 10% quando incluídas as ofertas. Isso aí fica por conta de cada um. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso bolso para que nós sejamos generosos, para que nós possamos contribuir para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Para refletir, se não houver contribuição regular e proporcional dos membros de uma igreja, de que maneira ela poderá ajudar os pobres e manter a obra pastoral de discipular os crentes, evangelizar os descrentes e expandir o reino de Deus? Faça uma relação aqui um desafio. Faça uma relação dos motivos pelos quais você não é dizimista e tente justificar cada motivo à luz da Bíblia, por favor. Se quiser ajuda, mande para mim sua lista. Você acha justo abandonarmos o sistema de contribuição dizimal porque muitos pastores e igrejas abusam desse sistema para se enriquecer? Qual é o problema? É o sistema ou as pessoas que se valem dele? Tá bom? Esdras, me arruma o microfone, por favor, já está pronto ali.